Aleluia, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, pelo presbítero Juscelino, irmã Josinete, que tem nos convidado para estar aqui. É sempre um prazer, né? Agradecer ao pastor Eliel, por também nos conceder a oportunidade de estarmos aqui. Pastora Fernanda, que o Senhor venha abençoar a família do seu filho, amém? A igreja pode tomar assento. E eu quero, nesta noite, dizer que o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre, amém? Está um pouco frio, eu quando estava subindo aí eu lembrei, né? Falei, hoje um dia frio, e eu, Guilhermina, era assim, no tempo do verão, que você olhava o sol sumindo ali, fica lindo, né? E o sol bate aqui dentro na hora do culto, né? E eu dizia assim, ai, que vontade, namoro, de comprar um terreno, construir uma casa aqui em cima, né? Que é muito bom. Mas quando chegava o inverno, eu dizia, Deus me livre desse lugar. Aqui é o encontro, dos quatro ventos, porque corta de tudo que é lado, né? Porque o lugar aqui é frio. Mas o certo é que foi muito bom servir o Senhor e estar nesse lugar. Irmãos, não sou pregadora, mas a gente gosta de falar da palavra de Deus, né, porque Ele é bom, e mesmo diante de tanta dificuldade que nós estamos enfrentando, desse vírus que tem atacado de uma forma terrível, não só a igreja, não só o rico, não só o pobre, mas todas as nações. Mas nós estamos aqui nesta noite, eu estou feliz de ver a igreja quase cheia. E isso está assim por causa do Covid. Porque se não fosse ele, estaria repleta até aquela galeria, porque o Senhor é fiel e o crente tem desejo de estar na casa do Senhor, né? Mas nós, como cristãos, estamos, creio que todos, dizendo como o rei Josafá. O inimigo, a multidão que está vindo é grande, e eu não sei o que fazer diante dela. Mas de uma coisa nós temos certeza, os nossos olhos estão fitos em Deus. E é por isso que você está aqui nesta noite. Não é porque nós somos fortes, mas é porque nós confiamos num Deus que pode todas as coisas. Amém? Hoje é um culto, intitulado Culto da Família, né, onde vem todas as famílias, né? Estão aqui, e principalmente nós todos somos a família de Deus. A igreja é a família do Senhor, né? E a palavra do Senhor, em Mateus, quero convidar os irmãos para ler, e no capítulo 7, né? Os irmãos podem ficar sentados, e no verso, do verso 24 em diante. A família, quando se fala na família, está falando pai, mãe e filhos, né? E essa família, ela precisa ser estruturada. Nós sabemos disso. Uma família, ela precisa de estrutura, tanto física quanto espiritual. E principalmente espiritual. E nós vamos ler aqui os dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. No 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam, será comparado a um homem insensato, que edificou
a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela não desabou, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós sabemos que as duas casas foram o mesmo vento que soprou, foram os mesmos rios que correram, mas cada uma teve um fim diferente, né? Então, quando nós estamos na presença do Senhor e buscamos a sua presença, como família que somos, nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele cuida e sustenta. Qual era a rocha em que essa casa ela foi construída? Cristo Jesus. E a palavra do Senhor, ela nos orienta como nós, como pai e como mãe e como filhos, como nos portarmos diante do Senhor, para que nós possamos ter uma família saudável, uma família firme. Por quê? Porque o Senhor é aquele que nos guarda e nos sustenta. Mas para isso temos que obedecer. Em Gênesis 2:24 diz assim: por isso deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e juntar-se-á a sua esposa, né, para constituir esta família. Mas para isso nós precisamos ter a palavra de Deus e obedecê-la no nosso coração. Em João, capítulo 20, em 1 João, capítulo 2, e a partir do verso 4. Os irmãos, quem puder achar lá e ler para mim bem rapidinho, nós vamos ler a palavra, viu, irmãos? Porque nós vamos aprender, na palavra do Senhor. Nós não vamos aqui falar de outra coisa, a não ser a palavra do Senhor. Quem lê para mim? 1 João, capítulo 2 e verso 4. Isso. Se nós dissermos que nós conhecemos a Deus e não obedecemos a sua palavra, nós somos mentirosos. Se nós falarmos que temos a luz e andamos na luz, mas não obedecemos a palavra do Senhor, estamos em treva. Aquele que diz que ama seu irmão e não ama, anda em treva. Isso não se fala só na igreja, dentro da família. Se você diz que você ama sua esposa, mas você não a respeita, você mente. Você ainda está andando em treva, você não conheceu a Jesus ainda e nem obedeceu a sua palavra. É mentiroso. A esposa que diz que ama a Deus, mas não respeita o seu marido, mente. Não vive, ainda está em treva. O filho que diz que ama o pai e não respeita esse pai, ele também mente, porque ele também não obedece à palavra do Senhor. Para nós vivermos uma vida de fundamento firme, tem que estar na rocha que é Cristo. E Ele é a rocha. E a casa que suportou todos os ventos, todas as chuvas, foi aquela que foi construída aonde? Na rocha que é Cristo. Nós temos um modelo, Salmo 128, vamos lá no Salmo 128, vamos ler junto? Vocês me ajudam? Vamos lá, Salmo 128. O temor de Deus e a felicidade no lar. Nós, como cristãos, nós temos tudo que Deus deixou aqui, ó, na sua palavra.
como nós vivermos com alegria, com paz, com saúde física e espiritual. O temor de Deus e a felicidade do lar. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera e teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da tua vida, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Para nós termos uma vida de felicidade, de alegria, nós temos que temer a Deus. E todos que temem a Deus seguem a sua palavra, obedece a sua palavra. A palavra do Senhor ensina que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que deu a sua própria vida por ela. Isso aqui é amor, né? Isso aqui é amor. Mas muitas vezes o marido fala que ama. Ou até no meio dos amigos diz que ama, ou muitas vezes, muito até dentro da própria igreja diz que ama. Mas quando chega em casa é diferente. Trata diferente. Na igreja, muitas vezes, diz, levanta lá, minha rainha. Está vendo aí, irmão? É a minha rainha. Chama não, né? Tu te atreva para ver. Aí, tá ali minha rainha. Fica de pé aí, minha rainha. Tá ali, ó. Aí, quando chega em casa, rapaz, a rainha acabou. Acabou-se a rainha. Vira abóbora de volta, né? Misericórdia. Mas nós temos que ser o que somos aqui e em casa. A tua família nunca será estruturada se você não respeitar um ao outro. Da mesma forma é a igreja do Senhor. Nós, como família, a igreja. Se eu não amar o meu irmão, eu estou mentindo. E a Bíblia diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode falar a língua dos anjos. Você pode profetizar. Você pode fazer o que quiser. Mas se você não tiver o amor, não vale nada. Se você não ama sua esposa, se você não trata ela como uma rainha, não adianta nada não. Da mesma forma é a esposa. O esposo é o sacerdote dentro da casa. Se ele é o sacerdote, você deve respeito a ele. A palavra do Senhor diz, Deus colocou e diz que a mulher ela ia estar diante do homem. Quando fala diante, não é na frente dele mandando tudo. Quando fala de diante dele, é de pé em frente para ele. Para olhar e observar a necessidade dele e ajudá-lo. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Muitas vezes o marido fala e ela não obedece. E eu sei que isso não é fácil. Eu casei com 38 anos de idade. Comprava, vendia, alugava, trocava, fazia tudo, não tinha ninguém. Perdi meu pai com 13 anos. Quando casei, pensa a dificuldade. Mas ele não brigava comigo. Eu esquecia que eu tinha que chegar a dizer, amor, ó, eu estou indo ali, eu posso ir ali. Mas ele não brigava, ele fechava a cara. Amor, quieto. Mas até que eu entendi que eu casei. E eu devia satisfação a ele.
Mas quem teme ao Senhor, e aí você aprende na palavra do Senhor, que daí eu fui para a mulher de Provérbios, aí eu corri para a Bíblia, e comecei a ler, e falei, Senhor, me ensina, me ajuda, eu preciso, e eu aprendi que eu tenho que respeitar, que eu tenho que honrar a palavra do Senhor. Nós temos que edificar um altar dentro da nossa casa. No momento que nós fazemos assim, Deus vem e habita dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no meio dos nossos filhos. Porque quando nós não temos uma vida de comunhão com Deus e com quem nós amamos, nós trazemos testemunhos diferentes. Porque o filho vê a mãe, vê o pai brigando dentro de casa, a mãe desrespeitando o pai desrespeitando a mãe, e a Bíblia diz assim, instrui o menino no caminho em que deve andar. Na palavra de Deus. Não é só você falar, você ler e não obedecer. De repente, esse filho ou essa filha não quer nem saber de casar. Porque se for para mim viver a vida que o meu pai vivia com a minha mãe, eu não quero. Se for para mim agir do jeito que o meu pai agia com a minha mãe, eu não quero. Então, no lar do Senhor, a palavra do Senhor tem que estar ali todos os dias, sendo lida e obedecida, sendo executada na nossa vida. Deus, quando chamou Abraão, ele diz, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Disse para ele olhar para as estrelas dos céus. Será assim a sua descendência. E ele diz, sê tu uma bênção. É uma ordem para nossas vidas. Nós temos que ser bênção na vida daqueles que estão ao nosso lado. Seja ele a esposa, seja ele os filhos, seja ele o teu irmão da igreja, a irmã do círculo de oração que canta com você, o jovem que canta com você, o teu pastor, nós temos que aprender a respeitar. Nós somos uma família. E nós temos que amar o nosso irmão. A Bíblia diz, amai vós uns aos outros, como a si mesmo. Mas se nós não fizermos isso, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Aonde nós estiver, nós temos que ser bênção. Aonde nós passar, nós temos que ser bênção. O povo de Israel, os hebreus, estavam no Egito. Cresceram, se multiplicaram, mas começaram a ser oprimidos, ser escravizados, apanhando. Mas um dia Deus chamou Moisés e disse, você vai libertar o meu povo. E Moisés foi. E ele não, como todos nós conhecemos a história, Faraó endureceu o seu coração e não deixou ir. E vieram as pragas. E diz que chegou numa das pragas, que se eu não me engano é a 9ª, foi escuridão. 3 dias de escuridão. Nós temos que ser luz. A Bíblia diz, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E diz que foram 3 dias de escuridão. E aquele povo, eles não podiam sair do seu lugar. Ficaram 3 dias sentados, porque eles não viam nada. Mas diz que na casa dos filhos de Israel, do povo de Israel, a luz continuava acesa. E eles viam a luz brilhar lá, porque lá tinha um povo que temia
ao seu Deus e obedecia. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em treva. E ele também diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz embaixo de um alqueire. A luz veio para brilhar, e ele diz assim, para iluminar, tem que ser posto no velador, para que ilumine toda a casa onde ela está. O Senhor nos chamou para ser luz. Aonde tem um cristão, o mundo tem que olhar para nós e ver a luz de Cristo na nossa vida. O teu vizinho tem que olhar para a tua família e ver dentro da tua casa, dentro da minha casa, da nossa casa, a luz de Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós como cristãos, como crentes escolhidos, que aceitamos a Jesus como Salvador em nossa vida, nós temos que dar esse exemplo. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne, porque o fruto da carne, nós temos o fruto da carne e o fruto do Espírito. E é uma escolha que você tem, que você precisa, duas qualidades de vida, né? Uma totalmente desregrada e uma bem certinha. É como você escolher fazer uma dieta, né? Você vai ter que eliminar aquilo que lhe faz mal, aquilo que não é bom para a sua vida. Bem assim somos nós. Nós temos aqui a palavra do Senhor. E é ela que nos ensina como nós devemos andar. E nós aprendemos isso e ensinamos isso aos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que os filhos devem... Qual é o primeiro mandamento com promessas? Amar. Primeiro mandamento com promessa? Respeitar ou amar o pai e a mãe, né? Porque se você fizer isso, os seus dias serão prolongados na terra e você viverá bem. Então, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bens e viva muito tempo sobre a face da terra. Mas também diz: pai, não provoqueis a ira em vossos filhos. Então, nós temos tudo. Se fazemos errado, é porque somos desobedientes à palavra de Deus. Por isso que nós devemos estarmos atentos à palavra do Senhor. Em Salmos, capítulo 127, diz assim: todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, nós temos que convidar o nosso Deus para estar conosco, nos ajudando a edificar a nossa casa. A casa que é sustentada pelo Senhor. A família que é dirigida pelo Senhor. Que Ele está no centro deste lar. Ela é uma bênção. Se você instrui o seu filho no caminho em que deve andar, a palavra do Senhor diz: quando ele envelhecer, ele não se desviará dela. Aí eu pensava assim: mas por quê? Os filhos, muitas vezes nossos filhos saem da casa do Senhor, se desviam, mas eles saem da casa do Senhor, mas eles não se desviam do conselho do Pai. Porque aonde ele estiver, e qualquer coisa errada que ele for fazer, ele vai lembrar
que o que ele está fazendo é errado e que o pai ensinou totalmente o contrário do que ele está fazendo. Se nós temos o Deus verdadeiro na nossa vida e obedecemos a Ele, nós seremos felizes. Se a igreja do Senhor obedecer a palavra do Senhor, aonde você estiver, você vai ser feliz. A palavra do Senhor ensina como nós devemos ser como filhos, como pai, como servos e como patrão. Para que nós venhamos ser abençoados. O crente, aonde ele está trabalhando, ele é um verdadeiro servo, um excelente funcionário. E o patrão olha para ele e diz, por que o fulano é desse jeito? Ele é crente. Ele tem a palavra de Deus no seu coração. Alguém chega na tua casa, dentro do teu lar, e ele vai sentir a presença de Deus dentro da tua casa. Alguém, quando entrar dentro da tua casa, ela tem que sentir a presença do Senhor. Porque aonde o crente está, tem alegria, tem esperança, tem vida, tem paz. Seguir a paz com todos. Porque sem essa paz, ninguém vai ver a Deus. Então, não adianta nós ficarmos dentro da casa do Senhor, guerreando. Não adianta eu estar num departamento, guerreando. Não adianta eu estar numa igreja, guerreando contra o meu pastor. Se nós fizermos isso, jamais vamos ver a Deus. É a palavra de Deus. É dura, mas é a palavra de Deus. Não adianta dizer que vai ver, que não vai ver a Deus. Se você diz que ama e não ama, não adianta. Pode queimar seu corpo, pode sapatear, pode profetizar, pode fazer aviãozinho, que nem diz o pastor Carlos, pode fazer o que for. Não vai ver a Deus. Não adianta. Nós estamos vivendo uma época difícil, muito difícil. Estou com mais de 50 anos, nunca vi o que eu estou vendo hoje. Tanta coisa ruim que está acontecendo. O povo com medo, mas nós somos um povo separado, um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós somos nação santa, sacerdócio real. E se nós entendermos o poder disso, nós seremos muito melhor a cada dia. Nós olharíamos para o nosso irmão com um olhar diferente, com um olhar de misericórdia, de compaixão. Tem um hino que diz assim, meu Deus, dá-me teus olhos, quando eu olhar meu irmão, que o meu olhar seja de amor e de compaixão. Meu Deus, quando eu estender as minhas mãos, que seja tão somente para repartir o pão. Que quando nós olharmos um para o outro, o nosso olhar seja o olhar de Cristo. Quando você for falar alguma coisa, porque muitas vezes nós somos provocados, mas a Bíblia diz assim, nós iramos, né? E ela permite a gente ir, ela diz assim, ireis, mas não pequeis. E a gente ira e sapateia, mas aí você pensa e diz assim, o que faria Jesus no meu lugar? Será que ele se vingaria? Será que ele falaria para a irmã aquilo que está aqui no meu pescoço, travado para falar? Não. Ele não faria assim.
Aí a gente pega a velha Eva ou o velho Adão, que quer sair, né? E você segura ele ali, tu vai ficar aqui. Tu foi crucificado. Você vai ficar aqui. Jesus prendeu você lá na cruz. E você não vai se manifestar, porque em mim há uma nova Isabel. Na minha vida é um novo Sebastião. É um novo Juscelino. Uma nova Josinete. Então nós não falamos o que queremos falar. Nós fazemos o que a palavra de Deus nos manda fazer, que é amar uns aos outros, é ajudar uns aos outros a levar a sua cruz. É isso que o Senhor nos manda fazer. Eu não sei como é que você está aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei como está a tua casa, como está a tua família, como está no teu trabalho, como está no grupo que você pertence, ou no grupo que você canta, ou na igreja que você está. Mas de uma coisa eu te digo, a palavra do Senhor é viva e eficaz. E diz assim, aquele que crê na minha palavra, ou na palavra do Senhor, diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Da boca do crente tem que sair aleluia, glória a Deus, está indo tudo bem, meu irmão. Está tudo certo. O irmão te afronta, você vai e o abraça. Ou de repente você faz que não vê. Muitas vezes eu dizia assim, faz vista grossa. A minha mãe dizia isso, filha, faça vista grossa. O que é vista grossa? Faz de conta que tu não viu. O irmão está com a cara feia te olhando e você faz de conta que não viu. E chega nele e cumprimenta. Abraça. Isso é família. É uma família. Deus, o nosso Pai. Você percebe que o teu esposo está bravo, está nervoso? Fica tranquilo. Deixa ele quietinho um pouquinho lá meditando. Daqui a pouquinho tudo passa. Porque onde há amor há perdão. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque Cristo nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. E nós vivemos numa grande família. Uma família que passa por aflição, sim, porque Deus não nos prometeu tapete vermelho. Irmã, está tão difícil com meu filho. Está tão difícil com meu marido. Está difícil? Está. Mas o Senhor não nos prometeu tapete vermelho. Ele falou, no mundo tereis aflições. O pastor Eliel falou aqui. A aflição é para nós como cristãos. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Ele disse para Josué, então, somente se esforça, Josué, e tenha bom ânimo. Está difícil, mas nós não ficamos prostrados. Nós nos colocamos em pé e dizemos, Senhor, estamos aqui. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor vem ao nosso encontro. Nós temos que chegar a Ele. Ele diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se nós queremos do Senhor a vitória para a nossa vida, se nós queremos um lar alicerçado, se nós queremos que o Senhor alcance os nossos filhos, mesmo Ele estando lá no mundo, saiu da igreja, não voltou. Mas nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Deus. E essa palavra aqui gravada na tábua do nosso coração. E obedecermos a Ele, e orarmos e clamarmos, e o Senhor vai alcançar. É promessa dEle. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas pastor, eu criei o meu filho debaixo do púlpito. E ele hoje está no mundo. Não te preocupas, apenas ore.
Porque os olhos do Senhor estão lá aonde você não pode ir. Ele vê aonde você não vê. Ele vai aonde você não vai. Os ouvidos dele não estão tapados, nem a sua mão encolhida, para que não ouça o teu clamor. E mesmo ele dentro de uma balada, lá dentro o Senhor vai falar com ele. Você acredita nisso? Eu acredito porque eu vivi isso na minha vida. Da minha filha chegar e dizer assim, eu estava dentro da balada. E Deus falou comigo, não foi isso que o teu pai te ensinou. Não foi isso que o teu pai te ensinou. E ela correu para fora. E quando sentou no banco, aqueles irmãos no centro de Curitiba, que ficam na 15, que evangelizam à noite, né? Noturno. E ela sentada junto com as duas amigas. E ele chegou e falou, o que você está fazendo aqui, levita? Levanta daqui e vai para a tua casa. Aleluia! Por isso que eu digo, irmãos, que Deus cuida no mínimo detalhe. Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus filhos. Basta nós estarmos na presença do Senhor aqui, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós somos bem-aventurados. Não te preocupe, ele está no mundo, não, Jesus está cuidando dele. O Senhor está acompanhando ele na hora certa. Ele vem. Ele vem. Isso é promessa do Senhor nas nossas vidas. Como cristão, o Senhor traz, mas do tempo dele e da maneira dele. Duas irmãs minhas ficaram 20 anos longe da casa do Senhor. Saíram aos 13 anos. Minha mãe nunca brigou, nem nunca bateu. Enquanto ela pôde carregar pela mão às 6 até a igreja, sentava, o banco era só da irmã Sofia e das 6 filhas. Ela levou. Mas quando elas decidiram sair, ela não brigou. Mas uma coisa ela fazia. Todos os dias em que elas saíam, ela estendia a sua mão e dizia, Senhor, eu não posso ir aonde ela vai. Mas alcança elas, Senhor. Guarda. E 20 anos depois, uma reconciliou, desceu as águas, e o Senhor a renovou com o Espírito Santo, porque com 7 anos de idade, o Senhor a batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! A outra, há 2 anos atrás, voltou para a casa do Senhor e se batizou. E hoje ela está lá, não fala, não anda, se alimenta por uma sonda, mas entende muito bem. E se ela pudesse falar, ela diria, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei o que você está passando nesta noite, mas uma coisa eu tenho a te dizer. Não importa o tamanho do teu problema, não importa a luta que você está passando, se dentro da tua casa existe o temor do Senhor, você pode ter certeza que Ele está lá para alcançar, para mudar a situação lá dentro. Talvez você tenha dizendo assim, para o meu marido não tem mais jeito. Tem. Para nós não conseguimos nada. Mas Deus, Ele está vendo. E no momento certo, Ele vai vir ao seu favor. E Ele vai salvar. Eu tive um pai que quando a minha mãe aceitou a Jesus, ela apanhou. Mas de uma coisa é certa, ela catava pela minha mão ainda menina pequena, e me colocava de pé para orar junto com ela.
Mas no dia em que ela desceu as águas, na beira do rio, com uma banda tocando, ele não resistiu. Ele dobrou o seu joelho e aceitou Jesus como Salvador. E hoje está nos aguardando lá no céu. A esperança para a tua casa, sim. A esperança para o teu filho, sim. A esperança para a tua família, sim. Tenha certeza que nesta noite o Senhor tem vitória para a tua vida. Você não veio aqui em vão. Você não saiu numa noite como esta, fria, simplesmente só para vir aqui. Você veio porque você ama ao seu Deus. Você veio porque você ama a sua família. E você veio aqui aprender a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a se pôr em pé nesta noite. Eu não tenho nada. Pastor Eliel não tem, pastor Falcão não tem, o evangelista irmão Gerson não tem, presbítero Juscelino também não. Mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, está aqui nesta noite. E Ele tem solução para você sim. Eu não vou convidar para vir à frente, porque nós não podemos nos aglomerar. Estamos muito juntos. Mas eu quero pedir para você, aonde você estiver, coloque a mão em cima do teu coração. E o Senhor vai agir naquilo que só você sabe, naquilo que você só você passa. Pastor, jamais sonha o que você está passando. Ele jamais sabe o que você tem passado. Muitas vezes você tem chegado aqui sorrindo, mas só Deus sabe a amargura do teu coração. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Deus que você serve, Ele vai alcançar a tua casa, os teus filhos, e Ele vai trazer. Talvez você não verá. Talvez você não vai ver. Mas o certo é que quando o Senhor Jesus descer nas nuvens do céu, e os céus se abrirem, e você adentrar, junto com todos os santos, Ele vai estar lá. As suas orações você pode partir, mas as orações que você orou durante todos os anos vai estar diante de Deus. Mesmo depois de morto, as orações continuarão lá. E no momento certo Ele vai salvar. E quando você chega lá, Ele estará lá. Porque o Senhor vai honrar a tua oração. E Ele vai responder. Então saia daqui nesta noite que a certeza com o Deus que você serve. O Deus que você serve, Ele vai cuidar dos seus, mesmo depois que você for embora. Aleluia! Senhor Deus e Pai, eu aqui estou na tua presença. Tu conhece, Pai, a necessidade de cada um dos teus filhos. Somos uma grande família, Senhor, que foi ganha lá no Calvário, quando teu Filho, Jesus Cristo, entregou a sua vida e expirou e morreu. Aqui está a tua família que foi remida, Senhor. E eu sei que aqui tem mãe, tem pai, tem esposo, tem esposa, que sonha e ora pelo esposo, esposo que ora pela esposa, pai que ora para filhos. E eu te peço na noite deste dia, que o Senhor alcance, Senhor, aonde Ele estiver. Que o Senhor vá de encontro, Senhor, à necessidade dos teus filhos. E alcance Ele com a tua graça, com o teu poder. Fortalece o fraco, Senhor, alegra o triste. Renova, Senhor, a força, Senhor, dos teus filhos nesta
nesta noite, porque os nossos olhos estão em Ti, Senhor, como disse o rei Josafá. A luta é grande, a peleja é grande, Senhor, são grandes os exércitos de problemas e dificuldade que tentam nos alcançar, mas nós não tiramos os olhos de Ti, Senhor. Como Pedro, Senhor, que enquanto estava com os olhos fitados em Ti, ele caminhou por sobre as águas, mas quando ele olhou, Senhor, para as águas, ele começou a afundar. Mas que nós possamos, Senhor, continuar com os nossos olhos postos em Ti, porque nós sabemos que é de lá que vem o socorro, é do Senhor que vem a nossa força, é em Ti que nós encontramos a alegria, é em Ti que nós encontramos a paz, é em Ti que nós encontramos a esperança, é em Ti que nós encontramos a cura, Senhor. Pai, nesta noite, alcança a Tua igreja, continua fortalecendo, continua dando graça pela Tua infinita misericórdia, porque são elas, Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, são elas, Senhor, a causa de nós estarmos aqui nesta noite, Te adorando, esta igreja reunida, mesmo, Senhor, numa situação tão difícil, mas o Teu povo não desiste. O Teu povo confia no Senhor. Fica conosco nesta noite, Senhor, e continua nos abençoando. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.